Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje a gente vai falar sobre os minerais não energéticos do mundo. A gente também poderia chamar eles de minerais metálicos, né? Nós vamos trabalhar sobre esse tema chamados minerais metálicos. Bom, então a gente vai fazer uma ampla discussão sobre a questão dos chamados minerais metálicos no mundo, tá? É importante a gente fazer uma introdução sobre a produção mineral no mundo antes de qualquer coisa, que é a seguinte: os minerais metálicos, eles são de fundamental importância para o planeta Terra. Por quê? Porque através dos minerais metálicos, como por exemplo o minério de ferro, tá? A gente tem aí uma grande gama de produção de produtos com esses minerais. Então, o minério de ferro é um dos minérios que eu poderia citar, que é um dos recursos minerais mais importantes encontrados na Terra e que tem uma função fundamental. Mas o minério de ferro não é o único que passa por essa situação. A gente tem o cobre, a gente tem o zinco, a gente tem a bauxita que vai dar origem ao alumínio, tá? Então, a gente tem o minério de manganês. Então, os minerais metálicos, é lógico que o ferro, de todos os minerais metálicos, o ferro seria o mais importante de todos eles. Mas os minerais metálicos, eles são de suma importância para a atividade industrial no mundo. Sem esses minerais metálicos, a atividade industrial ela não teria sucesso, porque se você for pensar, boa parte daquilo que nós produzimos, né, tem mineral metálico, daquilo que nós utilizamos. Então, se você for pensar, por exemplo, na construção de uma casa, a estrutura da casa ela é feita de aço. Se você for pensar na indústria automobilística, ela é feita de ferro e aço e outros metais. Se você for pensar na fiação da casa, ela é feita de cobre. Então, a gente utiliza os minerais metálicos em grande quantidade no mundo para fazer uma imensa quantidade de produtos. Então, eles são de fundamental importância para nós. Tirando isso, os minerais metálicos também são importantes para a nossa sobrevivência, porque nosso organismo também depende. Então, por exemplo, eu estou citando aqui o minério de ferro como um dos recursos mais importantes, mas se eu não tiver ferro na minha corrente sanguínea, eu não consigo sobreviver. Eu preciso de ferro na minha corrente sanguínea para que eu possa sobreviver. Então, o minério de ferro, assim como os outros minerais, ele é de fundamental importância. Tá. Quando a gente fala de produção mineral, a gente está falando que o minério, né, ou os minérios, eles fazem parte daquilo que eu chamo de commodities. Então é uma linguagem que você vai encontrar, é uma linguagem técnica sobre os minerais e ela é muito comum. Então, um mineral metálico é uma commodity, tá? É uma commodity, é um produto primário, é um produto primário de fundamental importância para a indústria. Entenda, nós temos outros produtos que se encaixam como commodities. Por exemplo, os produtos da agropecuária também se encaixam como commodities. Então, se você falar, por exemplo, em soja, ou se você falar, por exemplo, em milho, você está falando em dois produtos que são produtos relacionados a esse mercado da chamada commodity. Então, a partir dito isso, né, que nós temos uma fundamental importância para a cadeia produtiva e para a indústria, a gente podia se alongar para outro tema, que é o seguinte: a produção de minério ou a localização das jazidas de minério e, consequentemente, a produção de minério, ela não é uma coisa homogênea pelo mundo, né? Ela não é uma coisa homogênea. Mas os países ricos, os chamados países desenvolvidos, que é o caso dos Estados Unidos, que é o caso do Japão, que são o caso dos países da Europa Ocidental que são industrializados, como é o caso da Grã-Bretanha e da França, eles precisam de grandes quantidades de recursos naturais, principalmente de minérios. Então, esses países, eles acabam sendo grandes importadores de minérios. Então, se você pegar esses países eles acabam importando grande quantidade de minério, porque são países que têm uma indústria muito grande, portanto, precisam dessa matéria-prima. É aí que começam os problemas, porque é o seguinte: de forma geral, por uma coisa até assim engraçada, os países pobres eles apresentam grandes jazidas de minerais metálicos. Então, se você pegar os países pobres, como é o caso, por exemplo, da África, né, do continente africano,
o continente africano tem aí, tá, os seus recursos minerais. Se você pegar no caso da América do Sul, o Brasil também tem os seus minerais metálicos. Então os países pobres, eles começam a ser muito procurados pelos países ricos, porque os países ricos querem comprar essas commodities, querem comprar esses produtos primários. Só que esses produtos primários, eles têm um problema, e eles têm um problema muito sério, gente, eles têm um problema muito, muito sério. Qual que é o problema muito sério que esses produtos têm? Esses produtos, de forma geral, eles têm baixo valor no mercado, eles têm um baixo valor comercial. Então, olha que coisa interessante, você tem os países ricos como sendo países que desejam comprar esses produtos em grande quantidade por causa da sua ampla indústria, mas quando os países pobres vão vender esses produtos e os países pobres estariam de uma certa forma lucrando com esse produto tem um baixo valor de mercado. Então, como esse produto tem um baixo valor de mercado, não há um ganho significativo por parte dos chamados países pobres. Então a gente vai entender o seguinte: existe uma história chamada divisão internacional do trabalho, tá? Existe uma terminologia que a geografia usa muito chamada divisão internacional do trabalho. É como foi dividido o trabalho ao longo dos tempos, como foi dividido o trabalho ao longo da história. Se a gente pegar a primeira divisão internacional do trabalho, a primeira vez que o trabalho foi dividido, você tinha as metrópoles produzindo os produtos manufaturados e as colônias produzindo as matérias-primas, tá? Então a colônia não produzia um produto manufaturado, a colônia só produzia a matéria-prima, tá? E era obrigada a comprar o produto manufaturado, isso antes da Revolução Industrial, era obrigado a comprar o produto manufaturado da metrópole, tá? Depois a gente vai ter, né, a chamada segunda Revolução Industrial, a chamada segunda Divisão Internacional do Trabalho, tá? Que vai mudar isso aí, que vai modificar isso aí, porque nós vamos ter os países ricos, os países industrializados, né, produzindo o produto industrializado, e os países não industrializados, que você chamaria de países pobres, produzindo a chamada matéria-prima, commodity ou recurso natural. Então você percebe que de metrópole para colônia, a gente passa de país industrializado para país pobre. Ou seja, você tem um conjunto de países que fica na situação, que fica na posição de só produzir o recurso natural e comprar o produto industrializado do rico. Então, e o país que está produzindo o produto recurso natural, o recurso mineral, ele não ganha muito, porque o recurso natural não tem valor, porque o que vale é o produto industrializado. É aí que está o problema. O que tem valor é o produto industrializado, é ele que tem valor agregado, é ele que realmente vale dentro dessa cadeia produtiva, o chamado produto industrializado. Depois nós tivemos a terceira divisão internacional do trabalho, que é quando você tem os países ricos, os países pobres, e aí um grupo de países pobres que produzia matéria-prima passa a ter indústria, passaram a se industrializar, principalmente à base de capital estrangeiro, porque as indústrias do mundo rico queriam produzir no mundo pobre. Então o que as indústrias do mundo rico fizeram? Elas escolheram um conjunto de países pobres para se instalar lá, porque elas estariam do lado da matéria-prima, porque haveria um risco de não ter, por exemplo, matéria-prima, eles se instalaram. Num primeiro momento foram escolhidos alguns países, eu gostaria até de citar os países que foram escolhidos primeiramente para que a indústria do mundo rico se deslocasse para o mundo pobre, mas o motivo da indústria estar se deslocando para o mundo pobre é porque ela ficaria do lado dessas jazidas de minério, ou seja, seria uma segurança maior para ela, haveria uma segurança maior para ela, tá? Esses países foram o Brasil, aonde você vai, isso tudo dentro do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Esses países foram o Brasil, depois a Argentina e o México. Então olha que coisa, você tinha então a divisão internacional do trabalho, rico produzindo produto, vamos recapitular, rico produzindo produto industrializado
e pobre produzindo matéria-prima. Só que depois vai haver uma terceira divisão internacional do trabalho, aonde alguns países pobres que produziam commodities, que produziam minérios, vão ser escolhidos para ter as indústrias montadas ali. Por quê? Porque as indústrias queriam ficar ao lado das jazidas de recursos minerais, elas queriam estar perto da jazida de minério, então ela se deslocou para cá. Só que esses países tinham que ter uma baita segurança, principalmente jurídica, porque o cara vai pegar o dinheiro dele, vai tirar o dinheiro dele lá do país onde ele está, para fazer uma fábrica aqui, porque fazendo a fábrica aqui ele estaria do lado da jazida, por exemplo, de minério de ferro. Então ele teria segurança na produção mineral para poder depois mandar esse produto industrializado para onde ele bem entendesse. Tá. Então foram escolhidos 3 países, o Brasil, o México e a Argentina. Depois, lógico, esse grupo de países aumentou significativamente, mas foi assim que se criou a chamada, inclusive tem até um outro nome, chama Nova Divisão Internacional do Trabalho. Eles passaram a chamar isso aqui de Nova Divisão Internacional do Trabalho, porque a primeira divisão e a segunda, elas ficaram muito parecidas, era colônia, metrópole, país industrializado, país não industrializado, tá? Então elas ficaram iguais, mas agora não, agora é uma Nova Divisão Internacional do Trabalho, porque você manda a indústria para o país pobre, porque afinal de contas eles queriam ficar aqui perto. E por que que eles mandaram as indústrias para cá? Aconteceu o seguinte, uma das regiões do mundo que produz muita matéria-prima, né, muito recurso mineral, era o continente africano. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a África começou a passar pelo processo que a gente chama de descolonização. Os países europeus tinham que deixar a África. Então olha que coisa maluca, está terminando a Segunda Guerra Mundial, os países europeus vão ter que deixar o continente africano e eles não vão ter mais aquela segurança das matérias-primas ali do continente africano. Então precisava se achar uma nova fórmula, achar um novo modelo para se poder ter segurança com produção mineral. Então escolheram um conjunto de países depois da Segunda Guerra Mundial que tinham uma segurança política, portanto tinha uma segurança jurídica, tinha uma segurança econômica para mandar as fábricas e as fábricas aqui se instalarem. Então, porque não se sabia o que iria acontecer com a descolonização da África, não se sabia. Outra coisa, que também é óbvio, as indústrias também viram outras vantagens, além dos recursos naturais. Isenção de impostos, mão de obra abundante, barata, o mercado consumidor que aqui estava. Então, na verdade, o pacote, o conjunto de vantagens que as indústrias tinham de vir para os países pobres, que estariam se industrializando, era muito grande. Elas só precisavam dessa segurança. E foi para isso que elas vieram. Tanto que em países que, por exemplo, tinha qualquer tipo de insegurança com relação a esse capital, se viu a instalação de ditaduras militares aonde o capitalismo não fosse correr nenhum risco. Então foi isso que aconteceu. E com isso o que rolou? Rolou a industrialização de um grupo de países pobres. E esses países pobres passaram a ser chamados de países emergentes. Então há um conjunto de países, hoje esse conjunto de países é em torno de 27 países, são quase 30 países, 27 países, quase 30 países. Há um conjunto de países que foram escolhidos para que a indústria fosse lá montada, porque teria a segurança desses recursos naturais, principalmente a produção de minério. Então, a necessidade que havia de minério é muito grande. E há uma necessidade até hoje. Então, para a gente fechar a nossa linha de raciocínio nessa aula, o interesse que os países industrializados, ricos, têm nos países pobres é a captação desses recursos minerais. E há uma espécie de combinado que o recurso mineral ele não tem grande valor, porque ele em si não tem valor nenhum. O que tem valor é quando você tem o produto industrializado. O produto industrializado tem valor. Então nessa troca comercial, a nossa balança comercial de país pobre, ela só fica deficitária. Por quê? Porque você exporta minério de ferro
que não tem um valor agregado alto e importa um produto tecnológico que tem um valor agregado muito alto. Então os países industrializados ganham muito nessa troca, porque eles estão exportando um país, como por exemplo um produto eletroeletrônico que tem uma tecnologia embutida, e o ganho vai ser muito grande, tá? E estão trazendo um produto que é muito barato. Eu sempre costumo fazer essa brincadeira para você entender. Olha quanto é que custa um navio de minério de ferro, olha quanto custa uma tonelada de minério de ferro e olha quanto custa uma tonelada de um produto tecnológico como um telefone celular. Olha quanto custa uma tonelada de telefone celular e olha quanto custa uma tonelada de minério de ferro. Você vai perceber que a tonelada do celular tem um valor infinitamente maior do que a questão do minério de ferro. O minério de ferro valeria muito menos do que o produto industrializado. Então, num primeiro momento, é você entender essa lógica, essa dinâmica. Tudo bem? Então, essa é primeiro passo para a gente entender a produção mineral. Tudo bem? Vamos ficando por aqui, a gente se vê na próxima.